Vamos lá, vamos voltando. Eu deixei lá publicando, espero que eu não perca. Se eu perder, Deus proverá. Vamos aguardando o pessoal entrar e o padre entrar para a gente iniciar o segundo bloco. O padre Damião hoje me mandou uma mensagem, eu falei, padre, eu é que estou ansiosa porque o senhor não fala, o senhor dá aula. E tá aí a prova, né, gente? A gente só fica ouvindo e aprendendo. Padre Damião aqui. Espera aí, vamos lá, visualizar. Já ele entra, a gente agora é questão de conexão. Eu confesso para você que eu estou assustado comigo mesmo. Por quê? Pelo tempo? De ter falado tanto. Não, Quando eu falei do tema, aí meu pai até falou, mas esse tema aí, só uma virtude você já passa uma live toda falando, realmente, né? Se eu for destrinchar. E eu deixei lá publicando, viu? Tomara que eu não perca. Mas se perder, quem viu ao vivo já foi agraciado. Então a gente pode ir para o segundo bloco, né, padre? O pessoal tá entrando aí, todo mundo voltando. Eu queria até que o senhor mandasse um abraço, eu vou pedir em especial. Tem minha tia, Lucinete Argolo, toda hora ela faz um comentário bem enriquecedor, porque ela é historiadora, ela é protestante, mas ela assim, lhe elogiou aí, não sei se o senhor viu, que foi uma excelente aula de teologia. Então, se o senhor quiser mandar um abraço para ela, ela vai ficar feliz. Que bom, que bom. Um abraço aí. Como é o nome dela? Netinha, todo mundo chama por Netinha. Netinha, Netinha. Um abraço, Netinha. Um abraço para Isso. todos os outros, viu? Pessoal de Ilhéus, Sim, pessoal da e daqui de Iguaçu. Quaraci também, ele mandando muitas mensagens. Tem um rapaz que é de Pernambuco. Enfim, que bom. Pessoal daqui do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, minha gente, eu. Catherine falou para o padre, o senhor dá aula. Eu só sei fazer isso. Dar aula. E eu gosto de dar aula de teologia. Eu gosto. Erivaldo, o diácono Erivaldo está aí. Não sei se ele voltou, mas eu gosto de dar aula. Para mim, é porque eu sempre parto do princípio que vocês, leigos, precisam ouvir algumas coisas de nós, padres, os pastores. Então, se eu exagerei, me desculpem aí, mas vamos lá. Então, vamos agora passar para o segundo bloco das virtudes, que as chamadas agora virtudes cardeais. A palavra cardeal vem da expressão latina cardo, que significa gonzo ou dobradiça de uma porta ou janela. Ou seja, a interpretação é porque conduz a vida da norte, como vara de bambu, né? Vai sem perder a raiz, mas vai possibilitando o ajustamento da existência. Então, virtudes cardeais é o mesmo que virtudes morais. Nós temos 4. Prudência, justo. Por isso que eu falei na passada que elas são muito mais aplicáveis no cotidiano da vida. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Minha gente, eu sou apaixonado por esta instituição humano-divina chamada Igreja Católica. Porque ela nos oferece os substratos para que vivamos intimamente ao seu fundador, Cristo Jesus. Então, moral aqui, nós precisamos entender que moral é o ordenamento da razão cristã. E às vezes a gente vê tantas realidades de imoralidade. A gente percebe na esfera política, é a coisa mais ridícula que nós temos no nosso tempo é a dimensão política neste nosso Brasil. Mas, às vezes, eu fico me perguntando qual é a nossa porcentagem de corrupção, de imoralidade, sabe? De desonestidade. Porque é muito fácil Padre Damião, falar para vocês o farisaísmo, né? Façam isto, mas eu não sou capaz. Então, o Evangelho fala para mim e para vocês. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1806, vai falar sobre a primeira virtude, a prudência. E aí eu escolhi o Evangelho das 10 virgens. Vocês lembram, né? Mateus 25, de 1 a 13. 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Isso aqui é falando sobre
a parousia, a vinda de Jesus. E aí, 5 levaram óleo o suficiente e 5 não levaram. Então, para ilustrar que nós precisamos ser prudentes em todas as situações da vida. Então, a disposição da razão para discernir o bem e a justiça, a prudência. E quantas pessoas imprudentes, às vezes até a gente, padre, por causa de um descuido, porque não prestou atenção direito na situação, enfim. Então, é uma reta norma do agir. Infelizmente, por causa do nosso contexto social, às vezes, nós, quando fala de moralidade, de agir corretamente, muitas pessoas escapam como peixe. Mas nós existimos para viver a partir de Cristo. Lembro-me de Padre Zezinho cantando que um dia uma criança o parou, olhou nos olhos a sorrir, etc. E aí a gente já sabe aquele belíssimo refrão: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Então, o Papa não. Santo Tomás de Aquino não foi Papa, não. Santo Tomás de Aquino disse, só doutor. Um pouquinho, né? Que prudência não se confunde com medo e timidez, nem com a duplicidade ou dissimulação. Forte isso aqui. Não é medo, não é timidez, mas também não é duplicidade, duas caras. Né? Aqui eu digo uma coisa, ali eu digo outra e vou me ajustando. Não, nem dissimulação. E aqui, minha gente, é preciso que nós tenhamos isso muito claro. Prudente não é aquele que recua sempre, é aquele que fala no momento certo. Usa sabedoria, né? Exatamente. A prudência é guia imediata da consciência. Então, aí eu cito o Papa Pio XII. Pio XII disse: a consciência é um sacrário da humanidade. Às vezes ninguém sabe, mas eu e Deus sabemos. Qual é o grau de honestidade? Qual é o grau de moralidade? Qual é o grau de prudência? E aí podemos ir para a prática da virtude da prudência, com base nas 10 virgens, nas imprudentes, né? E é preciso que nós entendamos também que a imprudência, pecado gera pecado e, consequentemente, a morte. A imprudência vai gerar outra imprudência que, consequentemente, vai transformar a pessoa, se ela não fizer um processo de retorno, numa laxista, numa permissiva, numa relativista. Bento XVI diz que estamos na ditadura do relativismo. Não interessa. Se eu estou gostando, os outros deixamos para lá. Não é assim. E para vocês que moram em Guaraci, já me ouviram dizendo: todo mundo pode se comportar de um jeito, mas nós cristãos, eu, Padre Damião, e vocês, nós não somos todo mundo. Por isto que nós precisamos pedir a Nosso Senhor a graça do aguçamento da prudência, para saber o que é correto. Então, o pensar antes de falar é uma prudência. Aí eu volto para o que Santo Tomás de Aquino disse: não se confunde com medo e timidez. Isso chama-se discernimento. Depois, falar quando necessário, viu, Padre Damião? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Falar, às vezes também, não padre. Às vezes não é necessário falar. Infelizmente, muitas vezes não é necessário falar. Quando morre alguém, por exemplo, gente, antigamente eu ficava dizendo: olha, Deus é bom, Deus te ama, Ele está no lugar bom. A pessoa não quer ouvir aquilo, a pessoa quer apenas que você seja com ela. Então, saber o que falar é muito importante, é uma prática da prudência. Eu estou estudando direito canônico, e aí eu fico pensando, como minha mãe diria, com os meus botões, e fico dizendo assim: Padre Damião, você precisa aguçar a prudência, que às vezes você não pode falar. tem horas que você não vai poder falar, entendeu? Então, saber a hora de falar. Depois, evitar coisas
e pessoas. E acrescento, e lugares. Prudência. Sim. Prudência. Quando eu era mais jovem, assim, na casa dos 20, eu já gostava de uma festa. E gostava, assim, de passar a noite toda, de ir 3 dias para a festa. Eu sou de uma família muito festeira, O famoso muito sair no cisco, dançarina. né, padre? Hã? O famoso Como é? sair no cisco, sair no cisco. Exatamente. Mas, minha gente, depois a gente vai percebendo que tem situações que não lhe cabem. Dom Helder Câmara disse, uma vez convidaram ele, mas parece-me que não queriam que ele fosse de batina, ou parece-me que queriam que ele não levasse as insígnias. E ele disse, onde minha batina não cabe, também não me cabe. Então, é prudência, evitar coisas, evitar vestes que não combinam com o cristão, evitar lugares, evitar situações, evitar palavrões e evitar, infelizmente, pessoas. Às vezes, até um familiar. Por exemplo, se a pessoa não tem maturidade para lidar com alguém que está depressiva, evita. Porque você não. Eu conheço um caso, minha gente, um caso concreto. Um coitado de um seminarista estava santamente vivendo a formação e foi orientar uma pessoa que estava, uma mulher que estava precisando de um auxílio, e só que a orientação passou dos limites. Meu primeiro formador disse, se não acompanhe pessoas, porque vocês estão no processo, e quem está no processo não pode acompanhar quem está em situações conflitantes. Por isso que eu estou dizendo isso. Se você não tem condição, evite. Agora, ditos da minha mãe, Padre Carlos Fernando entrou, Eu de vi. Camaçari, você conhece ele, Eu né? lembro dele, que ele veio aqui. Ele é muito gente boa. Padre, minha mãe disse, quem se mistura com porcos farelo come, dito popular de minha mãe. Mas é verdade, sabe? A prudência nos diz que nem todo mundo precisa estar conosco. E isto aqui não é fazer acepção de pessoas. Isto aqui é ter discernimento para que aquela situação não acabe te levando, não acabe corroborando com a desgraça do outro e te leve também para a desgraça. Aí precisa ter muito cuidado. Certo, minha gente? Então evitar pessoas às vezes, necessário. Tá bom? A prática da prudência. Prudência. Volto ao que eu dissera no outro bloco. Ou foi no outro bloco. A questão das postagens nas redes sociais. Ah, mas tem tanta gente imprudente. Me dá pena dos mais. Eu fico com pena. Porque é uma necessidade de postar onde você está, com quem você está, fazendo o quê. E às vezes, com uma situação que contradiz profundamente aquilo que você diz que crê. Então, isso aqui precisa ser muito entendido por nós, essa questão da prudência. Aí São Paulo vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. A Você prudência de acabou de São falar. Paulo tem que nos ajudar. E porque somos ou devemos ser prudentes, nós podemos refletir a segunda virtude teologal, que é a justiça. Volto para a pesca, porque o Padre, padre Damião... licença. Intervalo, vá. Enquanto o senhor pesca, porque meu coração chega acelerou aqui. Padre Gabriel Vilaverde entrou, claro. Eu vi. Gente, eu não tenho nem roupa para receber Padre Gabriel Vilaverde. Eu vi Seja aí. bem-vindo, Padre, sua bênção. Padre, também enquanto o senhor pesca, o senhor falava sobre a questão da moderação no falar, né? Eu tinha até elencado aqui uma frase de São Francisco de Sales, que ele fala que é preciso fazer um contrato com a língua de não falar quando o coração estiver agitado. E aí, é como o senhor falou, a prudência não é a falta de ação, né? Mas é o reagir no momento certo.
na prática. Exatamente. Eu penso muito nessa prática como a minha realidade, a realidade do matrimônio. Quantas e quantas vezes a gente quer impulsivamente responder logo e reagir ou a uma ofensa. Graças a Deus não é a minha realidade de receber ofensas, mas é uma atitude ruim. E aí fazer esse contrato de primeiro se acalmar e ali a prática da oração, né, vai ajudar nesse É. sentido. Eu te... Você vai Você se falou sobre acalmar para isso poder na a minha última outra live que você live. falou, não foi? Foi, exatamente, exatamente. É E aí, importante outra isso. coisa, o Importante. senhor, eu não estou nem ligando para o tempo, tá vendo, né? Eu, de maneira bem atrevida, assim, eu fiz um paralelo. Eu fiz para o senhor falar. A gente pode fazer um paralelo de cada uma dessas virtudes com os pecados capitais. A ausência delas nos levam à prática de alguns pecados capitais. Aí, por exemplo, a ira, a questão da prudência, né? A própria preguiça, você ali sabe o seu dever, mas de maneira imprudente você não age. A vaidade. Então, a gente pode ver que as virtudes, como a gente dizia, elas nos levam para Deus e a falta delas nos levam para o pecado. Para a perdição, exatamente. Bom você fazer esse link, bastante interessante, porque, de fato, minha gente, eu vou citar o quase beato Carlos Acuti. Papa Francisco o cita na exortação pós-sinodal Christus Vivit, citando como exemplo para os jovens. Papa Francisco, citando Carlos Acuti, disse que todos nós nascemos originais, mas alguns morrem fotocópias. Bem, eu tenho citado isso sempre e tenho acrescentado. Eu tenho que dizer, porque senão eu causo um prejuízo na fala do Papa. Eu tenho dito que, acréscimo, muitos morrem fotocópia e mal feita. Quando o toner já está acabando, a folha não sai manchada? Pois é. Sim. A falta do colocar em prática as virtudes desemboca nos pecados da gula, da ira, da preguiça, da inveja, do rancor. Entendeu? Então, quem já viu o encontro do rio com o mar, quem já viu, vai perceber que em Ilhéus tem muito isso. Quando a maré seca, a parte do rio avança. Mas depois a onda volta, a maré volta. Então, quando a maré volta, necessariamente o rio tem que recuar para dar espaço que é do mar. Assim, à medida que nós colocamos as virtudes em práticas, os pecados, e aqui linkando com os que você colocou, os capitais, eles vão retrocedendo necessariamente, porque eles não fazem parte de nós. O pecado é uma caricatura da existência humana. Não fomos criados perfeitos, mas fomos criados na perfeição de Deus. E Deus não poderia criar algo manchado, algo apodrecido. Entendeu? Então existe esta realidade. Toda vez que nós cedemos, praticamos os pecados da ira, da inveja, da vaidade. Mas quando nós nos recordamos da matéria que fomos feitas e do nosso pertencimento, esta graça vai robustecendo-nos em Deus e necessariamente o mal retroage e o bem avança, a graça, a presença de Deus. Entendeu? E só assim, para nós entendermos a prática da justiça, segunda virtude cardeal. Aí, quem tem a Bíblia, o livro sagrado, pode ler, pode acompanhar em Mateus capítulo 5, versículo 20. Nosso Senhor dizendo: com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Entendeu? Qual era o contexto dos escribas e dos fariseus? Legalistas. Tudo muito bonitinho, mas a vida, sepulcro caiado. Mas a vida não coadunava aquilo que diziam. Então, Nosso Senhor faz uma denúncia e diz, aqui parafraseando ele mesmo, né? Entre vós não deve ser assim.
Então, é preciso que vocês superem. O que é superar? É romper com uma realidade de até então inaugurar um tempo novo, o tempo da presença crística. Então, a justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Às vezes a gente confunde justiça com caridade. São coisas diferentes. Caridade eu faço com aquilo que é meu. E justiça é dar ao outro aquilo que é direito. Por isto que nós denunciamos, a igreja denuncia, tantas práticas de injustiça, Brasil e mundo afora. Porque está cerceando do outro aquilo que lhe é direito. É dele. Por exemplo, todos têm direito à vida, à liberdade, à moradia, ao essencial para a existência. Se tem pessoas que não têm, é porque alguém está subtraindo. Então, o direito é isto. Então, a justiça é isto. É dar ao outro. Depois, dar a Deus e ao outro aquilo que lhe pertence, que lhe cabe. Então, dar o tempo de Deus, a adoração a Deus, reconhecer, numa linguagem cibernética, dar os créditos a Deus da nossa existência, do nosso agir, entendeu? Depois, faz com que se respeite o direito de cada um. Justiça é isto, minha gente. E nós somos potencializados para colocá-la em prática todos os dias da nossa vida. E aí, às vezes eu fico olhando assim, às vezes até quando você rouba uma vaga no estacionamento, na fila de supermercado. Eu conheço muito idoso, tadinhos, eu falo isso, eles riem, outros torcem o bico pra mim. Mas muito idoso que é santinho na igreja, com as mãos postas, de joelho e tal, na igreja. Mas quando chega na fila da aposentadoria, viram diabinhos. Entendeu? Então, nós precisamos traduzir aquilo que acreditamos, com a prática, inclusive, da justiça. Caso contrário, nós dicotomizamos. Eu creio, mas é a partir daquilo que é bom para mim. E o evangelho não é isto. Seguir nosso Senhor não é isso. Então, algumas práticas. O que é seu é seu. O que é do outro, pertence ao outro. Deixe lá. Porque Deus, não pensem que Deus não vai cobrar dessas pessoas, especialmente desses políticos, inclusive muitos deles que se elegeram usando a palavra de Deus, que Deus não vai cobrar não, porque vai, mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu coloquei aqui carga horária, o direito, a obrigação do patrão é assumir o empregado com salário digno, com os encargos sociais, com tudo aquilo que é implicação jurídica. Mas o dever do empregado é cumprir com sua obrigação. Às vezes se vê muito funcionário público que chega na hora que quer. Muito professor, muito servente, muito escriturista, muitas pessoas que trabalham porque se acham já estabilizadas, agem desonesto. Isso é injusto. Da mesma forma que você quer que seja justo com você, é preciso